Capítulo 8. Como obter os resultados que deseja. A ação é o pensamento e a reação é a resposta da mente subconsciente. Se seus pensamentos forem sábios, suas decisões serão sábias. Nem todas as preces são atendidas. Todo mundo sabe disso. Céticos veem nesse fato a prova de que preces não funcionam. O que esquecem é que a prece, para funcionar, tem que ser feita eficazmente. Compreensão clara de seus fundamentos científicos. Só então saberemos por que uma dada prece não produz efeito e descobriremos um método prático para torná-la mais eficaz. E se você descobre que as preces não são atendidas da forma que deseja, o que fazer então? Você precisa compreender as principais razões de tal fracasso. E elas são falta de confiança e esforço excessivo. Muitas pessoas bloqueiam o entendimento da prece porque não compreendem claramente o funcionamento da mente subconsciente. Quando sabe como ela funciona, você desenvolve confiança. Você tem que lembrar de que, em todas as ocasiões em que aceita uma ideia, a mente subconsciente começa imediatamente a executá-la. Com esse objetivo, utiliza todos os poderes e recursos de que dispõe. Esta lei aplica-se, porém, não só às boas, mas também às más ideias. Em consequência, se você usa negativamente o subconsciente, ele lhe trará problemas, fracassos e confusão. Se o faz construtivamente, pode contar com a orientação de liberário de ação, de paz e espírito. A resposta correta é inevitável quando seus pensamentos são positivos, construtivos e generosos. Disso se segue, obviamente, que a única coisa que você tem de fazer para evitar o fracasso é conseguir que o subconsciente aceite sua ideia ou pedido. Sinta ali a realidade neste momento e a lei da mente fará o resto. Acreditando e confiando, transfira o pedido ao subconsciente, que assumirá o trabalho e o atenderá. Você, no entanto, fracassará em todas as ocasiões em que tentar forçar o subconsciente a fazer alguma coisa. Os resultados que deseja vão se tornar mais distantes e não mais próximos. O subconsciente não se dobra à correção mental. Ele age devido à sua fé ou à aceitação de uma ideia pela mente consciente. O fracasso na obtenção de resultados pode ocorrer pelo fato de você fazer mentalmente afirmações como as seguintes: as coisas estão piorando, não vou jamais obter resposta, não vejo solução para isso, não tem jeito, não sei como fazer, estou muito confuso. Se faz essas afirmações, nenhuma resposta ou cooperação vai receber do subconsciente, tal como o soldado marcando o passo. Você nem vai para a frente, nem vai para trás. Essas outras palavras, você não vai a lugar nenhum. Imagine que entra num táxi e dá ao motorista uma meia dúzia de endereços diferentes. Ele ficará inteiramente confuso e pode recusar-se a fazer a corrida, mesmo que ele tente seguir as instruções. As probabilidades são de que não conseguirá. Onde você acabaria por chegar? É puramente especulativo. O mesmo acontece quando você trabalha com os poderes imensos do subconsciente. Você precisa ter uma ideia bem clara em mente. Tem que chegar à certeza de que há um jeito, uma solução para a irritante problema da doença. Mas só a inteligência infinita do subconsciente sabe a resposta. Quando na mente consciente você chega a uma conclusão clara, você se decide. Segundo a tua fé, a tua crença, assim será, assim fará. Vá com calma. O proprietário de uma casa cujo sistema de aquecimento pifou durante um período frio intenso chamou o mecânico para consertá-lo. O homem chegou imediatamente. Meia hora depois, o sistema funcionava com perfeição e ele apresentou a conta $200. O quê? Exclamou chocado o dono da casa. Você não demorou quase nada para consertá-lo. Tudo o que fez foi substituir uma pequena peça. Como é que tem coragem de me cobrar $200 por uma pequena peça que não pode custar mais de 5? O mecânico encolheu os ombros. Só lhe cobrei $2 pela peça nova, disse. É isso o que eu vou pagar por ela. O dono da casa sacudiu a conta diante do nariz do mecânico. $2? Berrou. Aqui diz 200. Isso mesmo, confirmou o mecânico. Os outros 1.198 são por eu saber o que estava errado e como consertá-lo. A mente consciente é o mecânico mestre e sabe tudo. Ela conhece os meios e processos para curar qualquer órgão de seu corpo. A firme saúde o subconsciente saberá o que fazer. Mas fazer isso de modo relaxado é fundamental. Vá com calma. Não crie casos para si mesmo, pensando em detalhes e meios. Decida sobre o resultado que deseja. Desperte a si mesmo a sensação de que há uma solução ótima para o seu problema, seja ele de saúde, finanças, relacionamentos pessoais. Lembre-se de como se sentiu após uma doença grave. Não esqueça que a emoção que sente é o detonador de todos os ativos do subconsciente. A ideia daquilo que deseja deve ser sentida subjetivamente, como algo pronto
e acabado, não como algo que talvez aconteça no futuro, mas que está realmente ocorrendo neste momento. Use a imaginação, não a força de vontade. Obter a cooperação dos poderes do subconsciente não é a mesma coisa que empurrar um obstáculo, fazer mais força, não vai produzir melhores resultados. Em vez disso, visualize o objetivo como atingido e o estado de satisfação que ele produz. Vai descobrir que o intelecto tenta interferir, esforça-se para descobrir maneiras de resolver o problema e impô-lo ao subconsciente. Resista, esqueça suas habilidades intelectuais. Na solução de problemas, insista em manter aquela fé simples, infantil, que produz milagres. Imagine sem a doença ou o problema. Imagine a satisfação emocional de bem-estar na situação que deseja. Elimine todo o processo, todas as complicações. A maneira simples é a melhor. A imaginação disciplinada produz maravilhas. Uma maneira maravilhosa de obter resposta do subconsciente é pela imaginação disciplinada ou científica. Conforme ressaltamos, o subconsciente é o arquiteto, é o construtor do corpo e lhe controla todas as funções vitais, diz a Bíblia. E tudo quanto pedides em oração, crendo recebereis. Crer é aceitar algo como verdadeiro, viver no estado de crença. Mantendo esse estado de espírito, você desfrutará a alegria da prece atendida. A imaginação é sua poderosa faculdade. Imagine que é belo e digno. Você é o que se imagina ser. A orientação chega sob a forma de sentimento, percepção interna ou um palpite irresistível que lhe diz que você está certo. Trata-se de uma sensação interior de contato. Siga. Os 3 passos para sucesso na oração. A oração bem-sucedida requer 3 passos básicos. Reconheça ou admita o problema. Transfira o problema para a mente subconsciente, a única que conhece a solução mais eficaz ou maneira de resolvê-lo. Relaxe com a convicção profunda de que já obteve o que pediu. Dúvidas e hesitação nada mais fazem do que enfraquecer a prece. Jamais diga a si mesmo, como eu gostaria de ser curado, ou tomara que isso funcione. O sentimento sobre o que vai ser feito é o que dá o tom. A harmonia é sua. Convença de que terá saúde. Você se torna eficiente ao transformar-se no veículo do poder curador infinito da mente subconsciente. Com convicção total, transfira a ideia de saúde ao subconsciente. Em seguida, relaxe. Entregue ao poder que ele possui e diga ao estado ou circunstância de que se encontra. Isso também passará por meio do relaxamento da convicção que emprega a mente subconsciente. Com isso, a energia científica, a energia cinética que existe por trás da ideia assume o comando e a manifestação como realidade concreta. Você pode conseguir o oposto daquilo porque reza. As palestras de Emily Cohen, célebre psicólogo francês, granjearam-lhe sem números de admiradores nos Estados Unidos. E em seus insights mais importantes, ele disse o seguinte: quando o desejo e imaginação estão em conflitos, a imaginação invariavelmente vence. Ele dava a esse fato o nome de lei do esforço contraproducente. Vamos supor que lhe pedissem que passasse por cima de uma estreita prancha no nível do chão. Você faria isso com maior facilidade, sem a menor dúvida. Agora, suponhamos que a mesma prancha se encontra a 7 metros de altura, entre duas paredes. Você poderia fazer o mesmo? Poderia mesmo? Provavelmente não. O desejo de cruzar a prancha entraria em conflito com a imaginação. Você se imagina caindo e se emborrachando no chão. Você poderia querer muito atravessar a prancha, mas o medo de cair impediria de fazer isso. Quanto mais esforço para dominar ou reprimir a imaginação, maior força você daria a ideia dominante da queda. O pensamento, vou usar minha força de vontade para vencer o fracasso, reforça o pensamento de fracasso. O esforço mental, frequentemente, leva à derrota autoimposta, criando o oposto do desejo. Focalizar-se na necessidade de usar força de vontade implica enfatizar a condição de impotência. É como você resolver que vai fazer tudo o que puder para não pensar no hipopótamo verde. A decisão torna dominante na mente a ideia de hipopótamo verde, e o subconsciente responde mais uma ideia dominante. O subconsciente aceita a mais forte de duas proposições contraditórias. Você sabe? Você, quem sabe, descobre o que pensa o seguinte: eu quero curar porque não posso consegui-la. Eu me esforço tanto porque não consigo resultados. Tenho que me obrigar a rezar com mais determinação. Preciso usar todas as forças de vontade que tenho. Você precisa compreender onde está o erro. Você está se esforçando demais. Jamais tente obrigar o subconsciente a aceitar uma ideia usando de força de vontade. Essas tentativas estão condenadas ao fracasso. Na maioria das vezes, você termina obtendo o oposto daquilo pelo que rezou. A ausência de esforço é o melhor caminho.
Já lhe aconteceu alguma coisa como as seguintes? Você vai submeter-se a algum tipo de exame, investiu muito tempo estudando, recapitulando a matéria, acha que assimilou bem, mas quando olha para a folha em branco da prova, descobre que sua mente ficou ainda mais branca. Tudo o que você sabia sobre o assunto sumiu. Não consegue recordar nenhum único pensamento relevante. Trinca os dentes e convoca todas as forças de vontade. Porém, quanto mais se esforça, mais parece que o conhecimento se afasta. Frustrado, você deixa a sala, diminui a pressão mental, de repente as respostas que andou procurando com tanto desespero, minutos antes fluem, provocando em sua mente. Você disse a si mesmo: eu sabia a matéria e era um fato, mas não quando precisou dela. O erro que cometeu foi tentar forçar-se a lembrar. De acordo com a lei do esforço, contraprudente, essa atitude levou não ao sucesso, mas ao fracasso. O que conseguiu foi o oposto daquilo que pediu e orou. O conflito entre desejos e imaginação precisa ser resolvido. Usar de força mental ou força de vontade pressupõe a existência de oposição. O ato de imaginar oposição, porém, cria oposição. Se você se concentra na obtenção daquilo que deseja, ao se concentrar mais nos meios para torná-lo realidade. A esse propósito diz a Bíblia: se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-eis a concedida por meu Pai que está no céu. Mateus 18:19. Quem são esses dois de que fala a Bíblia? Eles representam a união ou acordo harmonioso entre o consciente e o subconsciente, ou o que interessa a qualquer ideia, desejo ou imagem mental. Se não houver conflito entre as diferentes partes da mente, sua prece será atendida. Os dois que concordam podem representar também você e seu desejo, pensamento e sentimento, ideia e emoção, desejo e imaginação. Evitamos todo o conflito entre desejo e imaginação, entrando em um estado passivo, sonolento, que reduz o esforço ao mínimo. Na maior parte, a mente consciente submerge quando caímos em estado de sonolência. É a melhor maneira de impregnar o subconsciente imediatamente antes de dormir. A razão disso é que o mais alto afloramento do subconsciente ocorre imediatamente antes de dormir e pouco depois de acordarmos. Nesse estado, os pensamentos e imagens negativas que tendem a neutralizar nossos desejos e impedir sua aceitação pelo subconsciente estão ausentes. Quando imaginamos como atendido o desejo e o sentimento da emoção da vitória, muitas pessoas resolvem seus dilemas e problemas recorrendo à imaginação controlada, dirigida, disciplinada. Elas também, que tudo que imaginam, se sentem como verdade, terá que acontecer e acontecerá. Uma moça chamada Sara procurou-me à beira do desespero. Estava metida em um desmoronado e complicado processo judicial, com adiantamentos sucessivos sem nenhum luz no fim do túnel. O que ela mais desejava era uma solução amigável do legítimo. Suas imagens mentais, contudo, transbordavam de fracasso, perda, falência e impotência. A imaginação prevaleceu sobre o desejo e o processo judicial arrastou-se sem sinal de solução. Por sugestão minha, Sara colocava-se em um estado sonolento, passivo, sendo que ia dormir, e em seguida passava a imaginar o melhor resultado possível para o problema, tanto quanto podia mergulhar em estado de expectativa confiante. Sabia que a imagem que formasse na mente teria que concordar com o desejo do seu coração. Entrando em um estado de sonolência, começou a imaginar com tanta clareza quanto possível um encontro com seu advogado depois de resolvido o caso. Ouviu-o perguntando sobre o resultado e escutando-lhe a explicação, e ele repetiu um grande número de vezes. O caso foi resolvido de modo amigável. Foi uma solução que agradou a todos. Durante o dia, quando lhe surgiu à mente pensamento de medo, ela voltava a imaginar o encontro com o advogado completo. Maneiríssimos dele, em tom da voz, as palavras exatas usadas por ele. Fazia isso com tanta frequência, com tanta fidelidade ao roteiro, que os medos eram combatidos até antes de tentarem aflorar a mente. Ao fim de algumas semanas, o advogado ligou e confirmou o que ela estivera imaginando e sentindo como realidade. O processo judicial fora resolvido e ela teve certeza de que a solução era harmoniosa e que poderia aceitá-la. E foi assim, realmente, o que aconteceu. O que o salmista quis dizer quando escreveu: as palavras dos meus lábios, seus pensamentos e imagens mentais e o meditar de meu coração, seus sentimentos, natureza e emoção, sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e redentor, meu o poder, rocha minha e meu e redentor, meu o poder e a sabedoria do subconsciente que pode redimi-lo da doença, da dependência e da pobreza. Salmo 19:14. Ideias que vale a pena recapitular. A correção mental ou excesso de esforço representa a ansiedade e o medo que bloqueiam o atendimento de sua prece. Vá com calma. Quando a mente está relaxada e aceita uma ideia, o subconsciente começa a trabalhar para transformá-la em realidade.
Pense e planeje, ignorando métodos tradicionais. Saiba que sempre há uma resposta, solução para todos os problemas. Não se preocupe demais com as batidas do coração, o fluxo respiratório ou as funções dos órgãos do corpo. Confie no subconsciente e diga com frequência que a ação divina certa está ocorrendo. Sente-se sadio, promove saúde, sente-se rico, promove riqueza. E você, como se sente? A imaginação é sua faculdade mais poderosa. Imagine o que é belo e saudável. Você é o que imagina ser. Evitamos conflito entre o consciente e o subconsciente. Quando entrarmos em estado de sonolência antes de dormir, imagine repetidamente a concretização de seus desejos. Durma bem e acorde alegre. Afirmar é declarar que assim é. Enquanto mantiver essa atitude mental, considerando-a como verdade, pouco importando toda a prova, em contrário, você receberá a resposta à prece.